as que atingem o corpo físico que nós temos, sejam as que conseguem penetrar profundamente no ser espiritual que nós somos, os dissabores, os desgostos, as amarguras, as grandes ou pequenas decepções com as pessoas com as quais nós confiávamos, nas quais nós confiávamos, são dores que ferem diretamente a alma. E a causa delas, sem dúvida nenhuma, tem que estar muito próxima de nós. O próprio Kardec diz que o Espiritismo é o consolador prometido por Jesus. O próprio Mestre nos sugere, ainda naquilo que se convencionou chamar de a Santa Ceia, quando ele percebeu que os discípulos estavam abatidos, fragilizados, achando que o Mestre partiria, que eles estariam desamparados. E o Mestre então olha para eles e diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade que o mundo não conhece e absolutamente não vê, mas que vós vereis, e que ficará convosco para sempre. E essa é uma promessa interessante, porque há criaturas, e se nós formos fazer até um paralelo, nossos irmãos que à época de Jesus, oprimidos, sofridos, o povo judeu, que estava ali sendo dominado pela sociedade romana, que ele mesmo atravessava tantos e tantos descaminhos morais, esperava o Messias. E quando veio Jesus, na figura de um homem, nascido de uma família pobre, não acreditaram e esperam o Messias até hoje. Jesus disse que mandaria um outro Consolador, e esperamos, os cristãos, até hoje, que venha mais uma vez um homem trazer de volta tudo aquilo que o Mestre tinha ensinado e nos ensinar outras coisas. Mas a questão da promessa do Mestre, de que o Consolador ficaria conosco para sempre, nos chama a atenção. Não é um homem, é uma ideia, é uma doutrina, é uma proposta ou um roteiro de vida, que esse sim pode ficar conosco para sempre. Pode fazer parte da nossa existência. Podemos assimilar, compreender, começar a sentir. E aí, compreendendo e sentindo essa mensagem, teremos como vivê-la. E vivendo, o Consolador ficará finalmente implantado em nós, para sempre. Porque mesmo nós espíritas, enquanto nós estivermos buscando a consolação e o Consolador fora de nós, na reunião mediúnica, na palestra, no passe, na água purificada, serão consolações com prazo de validade definido. Vão passar. Mas à medida que nós, conhecendo, resolvendo a questão da compreensão das dores, das realidades da vida, da proposta evolucional que nos é feita, sentindo isso em nós, como um mecanismo libertador, e a partir daí, vivenciando a proposta libertadora, aí nós vamos ter o Consolador instalado em nós. E como é necessário, como diz o Alice Cerqueira Filho, começar pelo saber, para depois sentir e finalmente viver, onde é que nós vamos encontrar a fonte do Consolador, pelo menos para alcançar o nosso intelecto? Nas obras básicas da codificação. O Livro dos Espíritos, que nos traz a certeza da imortalidade. O céu e o inferno, que mostra, principalmente na sua segunda parte, os relatos dos seres que viveram na terra como nós, mostrando uns que são muito sofredores, embora na terra tenham sido abastados, chamados de felizes, outros que na terra foram miseráveis, e no plano espiritual se encontravam numa situação bastante confortável e feliz. Nessa obra, o céu e o inferno, cai o mito de céu e cai o mito de inferno, que durante tantos milênios dominaram a mentalidade das criaturas, não apenas do cristianismo, mas aquela convicção de que as criaturas voltadas à proposta religiosa tinham, de que se cumprissem as leis de Deus, as determinações, segundo a visão daquela religião, seriam levadas para o céu, seriam levadas para o paraíso.
E aqueles que não fossem daquela religião, que não fossem daquela forma de pensar, seriam mandados para o inferno. E lógico, a nossa imaginação, viajando, indo longe, começou a criar, ou pelo menos a fazer as representações desses dois estados. Imagina, né? Um céu, paraíso, aquela coisa tranquila, confortável, céu azul acima de nós o tempo todo, nuvenzinha de algodão, com anjinho pulando de nuvem em nuvem, tocando a pinha para Deus, música clássica o tempo todo, e por mais que a gente adore os concertos de Brandenburg de Bach, não dá para aguentar música clássica pela eternidade, não é? O céu pintado pelos cristãos é um marasmo, é uma monotonia. Imagina o tédio, a eternidade numa nuvem. A gente fica 2 meses numa casa, quer mudar? Vai passar a eternidade lá nas nuvens. Deve ser por isso que tem um monte de gente que hoje está preferindo o inferno, né? É mais animado, tem que correr de capeta, tem fogo, tem gato. E aí o pessoal está aproveitando. As baladas, as festas reis estão apontando esse caminho. E lógico, a gente acaba tendo, né, que buscar outra maneira de ver. E o livro Céu e Inferno nos mostra isso. Além de na primeira parte derrubar esses mitos, na segunda parte nos alerta para as experiências de vida dos espíritos. E aí nós passamos a perceber o seguinte: seremos lá de acordo com como escolhemos viver aqui. E isso, sem dúvida nenhuma, vai nos fazer então abordar o Evangelho segundo o Espiritismo com um olhar diferente, com um enfoque diferente. Já não é mais a Bíblia dos Espíritas, cuidado com isso, que a gente já ouviu falar isso muitas vezes, mas é o estudo que Allan Kardec faz dos conceitos morais, dos princípios éticos do cristianismo e do Cristo, à luz da doutrina espírita, para facilitar a nossa compreensão. E embora ainda mais hoje, né, nós estejamos convictos, nosso planeta de provas e expiações. Gente, desde que eu comecei a frequentar Centro Espírita em 1976, que a gente ouvia essa história. A Terra é um planeta de provas e expiações. As criaturas reencarnam na Terra, são espíritos endividados. Algum de nós vai negar isso? Porque se tem todas as outras coisas favoráveis, às vezes é o corpo físico mesmo que começa a não funcionar direito, nos causando dissabores, nos causando dores. Sem dúvida nenhuma, é um local onde nós vamos encontrar ainda muitas dores e tristezas. Basta nós olharmos o noticiário, 90% dele é ocupado com o quê? Agora, até com esses eventos de São Paulo, que são sazonais, né? Uma hora é o Rio de Janeiro, outra hora é em São Paulo, vai mudando, mas a violência tomando conta, a guerra civil na Síria, as ameaças nucleares, não sei aonde, onde mais. Então parece que nós realmente estamos vivendo essa proposta de ter que sofrer para evoluir na Terra. Mas isso não é consolação. Nem é a proposta da doutrina espírita para nós. De maneira nenhuma o Espiritismo vai fazer apologia do sofrimento. Ser espírita é receber um convite para ser feliz. A diferença é que nós não vamos pegar, colocar o nosso nome numa sacolinha, vamos balançar lá e sortear a felicidade para nós. Ser espírita é receber um convite para que nós mesmos sejamos os artífices, os construtores da nossa felicidade. A consolação, o conforto para as dores dos quais nós vamos falar hoje, da mesma maneira, ele vai ter a mesma causa que as dores. Vai estar em nós. Mais adiante nós vamos perceber Jesus mesmo convidando: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a primeira parte do convite que Jesus faz. Na maioria das vezes, nós, aqueles que peregrinamos por outras formas religiosas de pensar, aqueles que chegamos ao Espiritismo trazidos pelas dores, vamos atendendo a esse chamado. Ali vai ter alívio para as minhas dores, ali eu vou encontrar a solução dos meus problemas. E já fizemos a confusão, já trocamos o significado das palavras. E olha que já é complicado imaginar que isso foi dito em aramaico, escrito provavelmente em hebraico por alguns, pelo menos Mateus e tudo mais, depois traduzido para o grego, depois traduzido para o latim,
E a gente ficar imaginando aqui tradução, mas a pior que se pode fazer é confundir alívio ou aliviarei, não é? Com solução ou cura. Jesus não diz: vinde a mim e eu vou resolver os vossos problemas. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Alívio. Para que a gente possa ter uma serenidade suficiente e continuar o nosso processo evolutivo. Mas o convite vai além. Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis conforto para as vossas dores. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, não é um alívio incondicional. Não basta ir para a igreja, não basta ir para a casa espírita, fazer determinado número de práticas e encontrar o alívio ou a solução. Primeiro que é só alívio, não quer dizer que a dor vai desaparecer. Enquanto a causa da dor não desaparecer, a dor não vai embora. E a causa da dor ainda está nas nossas imperfeições. O que não quer dizer que nós temos que dar de ombro assim: então eu sou igual aquele técnico de futebol que eu sou assim mesmo e tem que me engolir. Nem ele se engole, não é? Nem ele se aguenta muito tempo. Menos ainda nós. Mas reconhecer que enquanto nós tivermos as imperfeições, a dor virá nos corrigir delas. Jesus nos propõe alívio, que é aquele momento de serenidade, que é aquele momento de compreensão, que é até o braço amigo, o aconchego, o abraço carinhoso que nós recebemos nessas instituições todas. Mas que necessariamente é só a pausa em meio à tempestade, para que nós possamos construir um barco mais forte e continuarmos a nossa travessia. Porque se nós ficarmos esperando... E Jesus ainda diz assim, ele condiciona: tomai sobre vós o meu jugo. Remontando lá a época em que nós ainda carregávamos as nossas cargas em carros de boi, o jugo era aquele instrumento de madeira pesado, à beça, que era colocado sobre os lombos dos bois para que a parelha não caminhasse, ou que eles não fossem com velocidades muito diferentes. Então, quando um começava a andar depressa demais, o jugo prendia e ao mesmo tempo tendia a acelerar o boizinho de trás. E Jesus nos oferece um dos lados do seu jugo, para que nós sigamos ao lado dele. Além disso, ele propõe: aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Não é chegar a cruzar os braços e esperar o conhecimento, e esperar o conforto para as dores chegar. É necessário aprender e caminhar com Jesus. Então é um convite muito mais amplo. E a visão espírita da dor é frequentemente diferente da visão que alguns espíritas temos da dor. Porque ela é ainda acolhida das religiões salvacionistas, daquelas que prometiam a solução dos problemas ou das dificuldades se nós fôssemos obedientes a Deus. E as criaturas no passado eram orientadas a temer a Deus. Olha, fulano é temente a Deus. Tem isso em um monte de livros. Quem lê os livros clássicos, né? Dos romances do século XIX, principalmente, ouve falar daquelas carolas, aquelas criaturas, elas eram tementes a Deus. E Jesus não trouxe um Deus para a gente temer. O Deus de Moisés era para ser temido. O Deus que Jesus apresentou para nós era o Pai Nosso que está nos céus. Então era para ser amado. Respeitado sim, mas amado. E aí, lógico, as criaturas ficam cuidando daquela ideia de que nós somos eternamente desgraçados. Nós somos réprobos, criados assim. Só a graça divina para nos salvar do inferno. E alguns aportamos a doutrina espírita com esses conceitos tão arraigados em nós, que começamos a fazer simplesmente transposições das práticas das outras religiões para a prática da doutrina. Quer dizer que se no passado eu ia lá, participava do culto ou assistia à missa, já estava fazendo a minha sintonia com o mundo superior ou com o céu. Então, se eu for assistir palestra, eu vou para o céu. Lá na outra região tinha aquele momento em que se compartilhava o pão em determinados cultos, ou agora aquele biscoitinho de farinha, e aí as pessoas transformaram o passe na hóstia espírita. A água benta que era esparsida sobre as criaturas para espantar os maus espíritos
virou água frutificada, que a gente põe para dentro, né? Vai bebendo água frutificada para ver se espanta o espírito ruim. Mas se o espírito ruim somos nós, vai desencarnar. Toma cuidado. Ainda bem que a água frutificada não tem esse efeito de espantar o espírito ruim. Porque se tivesse, a gente desencarnava. Porque nós ainda estamos atrasados. Ainda não estamos em condições de ter essa, né, aproximação toda com o plano superior. E aí, como os espíritos observam as nossas dores, a visão dos espíritos sobre a dor é muito diferente da nossa. A gente começa assim, ah, meu Deus do céu, né? Hoje então foi uma beleza, né? Fiz aquela massagem progressiva ontem, bateu a chapinha, agora chove. Como é que eu vou lá no centro assistir o seminário? E aí já fica em casa, não vai. Não é? Acha que está chovendo para desfazer o penteado? É dor, é sofrimento, olha só. Deus não está do meu lado. Será que isso é dor de verdade? E aí os espíritos orientam a Allan Kardec. Na questão 486 do Livro dos Espíritos, vem informações muito importantes. Os espíritos nos ajudam sempre. Tá? Mas eles não gostam que a gente fique resmungão, chamando, falando mal, reclamando. Ah, por que Deus está fazendo isso comigo? Por que eu? Né? E aí, estudando bastante, nós vamos perceber assim, por que não eu? Se eu estou encarnado no planeta de provas e expiações. Por que é o vizinho que tem que ter câncer ou pressão alta e não eu? Será que essa doença está ensinando mais para ele do que para mim? Então são questões que às vezes nós não entendemos. E como é frequente o atendimento fraterno da casa espírita ser transformado naquele laboratório de lamúrias. O indivíduo vai lá para despejar sobre o atendente todas as suas lamentações, as suas queixas. Ah, mas é assim mesmo, é daquele jeito, ninguém presta, a vida é ruim. Os outros são sempre culpados pelas nossas dores, pelas nossas mazelas. Será? E aí, normalmente, transferindo a informação ou a causa das nossas mazelas para os outros. Na questão seguinte, os espíritos comentam, Kardec pergunta a eles: dentre os nossos males, quais os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os morais? Será que eu ter câncer é pior para os espíritos? Eles ficam mais tristes do que o ser falador, fofoqueiro? Qual dessas enfermidades é pior para eles? Deixa os espíritos mais tristes. E aí nós vamos perceber o seguinte: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Cuidado, porque os espíritos não são sádicos, né? Ninguém vai ficar imaginando lá André Luiz, Emanuel, rindo da nossa doença, rindo do carro que não funcionou na hora de sair. Nada disso. Mas, na visão deles, esse tipo de experiência amarga, dolorosa, é tão insignificante, é tão pequenina, que é mesmo digna de, né, uma postura menos desgastada em relação a isso. Mas olha só, que nascem do orgulho e da ambição, alegram-se com os que têm por fim abreviar o tempo das vossas provas. E às vezes é exatamente isso. A dor vem como uma oportunidade preciosa, não de castigar o corpo, nem de fazer sofrer o espírito por sofrer, mas de ajudar o espírito a crescer, a se libertar de uma série de viciações e mazelas que ele ainda arrasta com ele, o que é completamente diferente. E aí é lógico, diante das nossas dores materiais, que são pouco significativas, afinal de contas, até voltando um pouquinho e pensando como os espíritos, o que é que nós somos? Eu sou Maurício, esse corpo gordinho aqui, que a gente tem que manter na mão, né, trocando doce por fruta na boa. Não. Eu sou um espírito que estou Maurício. Eu tenho um corpo que eu uso. Vai acabar um dia. Por mais que eu conserve. E essa é uma outra coisa importante. No capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, a última mensagem nos recomenda cuidar do corpo e do espírito. E aí, às vezes, as pessoas se preocupam em cuidar só do corpo.
né? É um tal de fazer cirurgia plástica, de fazer mudança de cor de cabelo, de tentar ter uma forma diferente, ou botar uma roupa que disfarce, né, as gordurinhas que estão sobrando, aquelas coisas todas. Esquece de cuidar da parte de dentro, né? Fazer só lanternagem não adianta, gente. Tem que fazer retífica também. E aí é lógico, as dores físicas são passageiras, porque o corpo dura pouco. O que eu sou, o espírito, dura para sempre. Então as doenças do espírito são muito mais graves do que as doenças do corpo. E aí é exatamente assim que os espíritos observam. As nossas dores materiais, a doença física, a carência material, os vários problemas familiares, na verdade, elas servem para acender as luzes do Espírito. Mas como assim, então, quer dizer que a gente tem que sofrer para evoluir? Não. No mundo em que nós estamos, e aí nós voltamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase de Jesus que é usada por esses carentes profissionais. Foi Jesus que disse: a felicidade não é desse mundo, e Kardec botaram no capítulo 5 do Evangelho para estudar isso. Foi Jesus que disse. Mas qual é a condição espiritual de Jesus? Espírito puro. Será que para ele eu ter um iPad, um iPod, um tablet, um carro novo é motivo de felicidade? Para ele. Ele vai ficar mais ou menos feliz se ele ganhar um carro zero? Não vai, né? Então, olhando do ponto de vista de um espírito puro, tudo que para nós é motivo de felicidade, para ele é banal. Para ele é insignificante. E as criaturas do seu tempo buscavam os valores materiais, a dominação material, o poder temporal. Lógico que elas não iam ser felizes. Então é o ponto de vista de Jesus. Mas Kardec e os amigos espirituais vêm nos orientando de maneira diferente. No livro Fonte Viva, capítulo 89, Emmanuel nos chama a atenção. Muitas vezes as nossas perdas materiais nos levam a realizar ganhos espirituais. Criaturas que eram sobrecarregadas com trabalho, workaholics, de repente se veem restritas a uma profissão, a um trabalho só, a um emprego só pela crise, e aí começam a ter tempo para cogitar, de dar atenção à família, de dar atenção ao espírito que elas são. Da mesma maneira, as feridas do corpo são aquelas observações da espiritualidade para que a alma possa purgar as suas chagas. O espírito, revestido com o seu perispírito, vai impregnando nesse veículo semimaterial que nós aprendemos lá no Livro dos Espíritos, tudo o que ele pensa, tudo o que ele sente. Toda a nossa crise de raiva, a raivinha e a raivona, ficam lá marcados como manchinhas no perispírito. E o perispírito, para a nossa alegria, é o modelo, é a forma do corpo novo. Tudo que nós estamos agora impregnando o nosso perispírito, ainda como encarnados, tudo que nós realizaremos impregnando o nosso perispírito, já desencarnados, vai se manifestar no novo corpo que nós tivermos. Então vamos pensar lá a cozinheira descuidada, que em vez de cuidar bem daquela forma, que tem o formato de coração, a outra que tem o formato de flor, joga. Terminou de usar, joga lá na despensa. Em algumas semanas aquela forma vai estar como? Amassada, amarrotada. Que coração que vai sair dali? Que flor que vai sair daquela forma de bolo? A massa de bolo pode estar muito saborosa, mas a forma está emprestada. O perispírito é isso, é a forma. E às vezes, o que se manifesta no corpo físico são exatamente os defeitos da forma. Por isso que Emmanuel diz, as feridas do corpo vão trazer a saúde da alma. Porque quando nós começamos a ver a ferida, a sentir a dor do corpo, nós fazemos reflexões. Eu não gostaria de ter essa doença por mais tempo. Eu preciso me curar dela, mas ela tem origem numa falha moral. Então eu preciso consertar a falha moral para que a doença desapareça do perispírito. E desaparecendo do perispírito, eu possa, numa outra encarnação, formar um corpo melhorzinho do que esse, né? E aí o que é dor para o homem, sem dúvida nenhuma, para os amigos espirituais é remédio. E aí cai por terra a ideia de que tem que sofrer para evoluir. Na verdade, a gente só sofre porque não evolui.
167 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da reencarnação. E aí eles respondem: expiação. Progresso contínuo da humanidade. Sem isso, onde é a justiça? Qual é a parte mais importante da resposta? É a expiação? Se fosse, eles desdobrariam, né? Expiação, sofrimentos amargos, dores físicas para saldar as dívidas morais. Eles fizeram isso? Não. Eles responderam de acordo com a condição de um século e meio atrás, em que nós ainda estávamos mais aprofundados ainda na condição de espíritos em provas e expiações. Então era natural, se fosse assim, se eles dissessem só progresso contínuo da humanidade, algumas pessoas que estavam sofrendo iam se sentir enganadas. Iam achar que a doutrina espírita tinha mentido, que os espíritos tinham mentido para elas. Então os benfeitores espirituais, os espíritos da codificação, foram prudentes o bastante de responder de acordo com a nossa condição terrena e nos apontando o futuro, que é o mais importante, o progresso continuado. Algumas questões adiante, na 170, Kardec pergunta o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação. Já que o objetivo da encarnação é progresso, o que fica sendo o espírito depois da última encarnação material? E eles respondem: espírito bem-aventurado, puro espírito. Ou seja, quanto mais aperfeiçoados, mais bem-aventurado. Ou alguém pode imaginar um espírito bem-aventurado com depressão bipolar? Um espírito bem-aventurado com crise de pânico? Ninguém, né? Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Então a condição de felicidade é evolução, não é a ausência das mazelas, pura e simplesmente. Às vezes nós cometemos verdadeiras heresias. Se existisse um PROCON da espiritualidade, tinha muita gente já sendo multada, porque vai lá no centro tomar um passe que você vai ficar bom. Onde já se viu, isso é propaganda enganosa. Ninguém vai no centro tomar passe para ficar bom. O passe, a água frutificada são auxiliares do verdadeiro tratamento, que é esse que os espíritos nos propõem: avançar, caminhar, mudar a maneira de ver a dor. Isso já é um alívio danado, né? Se eu não ficar olhando lá para aquele pezinho que tem um calo, e reclamando do calo, e melhorar o sapato, eu consigo andar melhor. Mas tem gente que fica reclamando: nenhum sapato me serve, esse calo maldito. Não. As dores que nós atravessamos têm uma razão de ser. Tem uma explicação. Pode não ser a explicação que nós queremos ouvir. Esse é o problema. Não é muito mais fácil dizer que nós somos alcoólatras porque tem espírito obsessor fazendo a gente beber? Mas, no próprio Livro dos Espíritos, os amigos espirituais orientam Allan Kardec que as imperfeições que são manifestadas no corpo têm a sua origem no espírito. Fazem até uma referência interessante que a gente costuma usar. Lá diz assim: fulano disse que é belicoso porque tem gastrite ou porque tem problemas digestivos. Não, ao contrário, ele tem problema digestivo porque é belicoso, porque é uma criatura nervosa, irada, intemperante. Então começaram a mudar o sentido de ver a dor. As duas figuras que nós colocamos ali tinham corpos fragilíssimos, flagelados igual ao do Chico Xavier, também cheio de enfermidades, mas viveram um longo tempo e olhavam as dores do próprio corpo como um convite de Deus para representar ou para apresentar aos irmãos a possibilidade de crescer e servir, mesmo quando o corpo está sofrendo. Porque uma outra questão que nós não podemos esquecer é o seguinte: se Deus é justo, e essa é uma das primeiras observações que nós fazemos da lei divina, a justiça no grau supremo, todas as dores que nós passamos são justas. Ah, mas a traição do outro, eu me dediquei, eu me empenhei tanto e ainda assim fui traído. Olhando nessa encarnação, olhando esse momento e essa relação, você temporariamente está na condição de vítima. Mas você é um espírito imortal, será que você nunca fez isso? Às vezes nós perguntamos isso aos espíritos na reunião mediúnica. Quando vem acusando, quando vem se queixando. Logo abaixo vem o quê? A justiça divina segundo o Espiritismo. É só abrir o livro, que está lá, tá? Ele faz o favor de colocar, e as outras editoras também. Mas como ia ficar muito grande, ocuparia a capa inteira,
O céu e o inferno, 2 pontos, a justiça divina segundo o Espiritismo. E aí ia ter que ser um livro desse tamanho, para poder botar uma capa colorida fantasiada daquela. Então bota só o céu e o inferno. Né? Como aparece aqui às vezes, ó, parábolas de boa noite. Aí tem um outro subtítulozinho lá embaixo. Mensagem de amor para jovens de todas as idades. Então, Kardec fez a mesma coisa. Botou o céu e o inferno, mas o céu e o inferno é uma obra que trata da justiça divina. E o mais importante é isso, mudar o ponto de vista. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 5. Lá ele nos diz assim, olhar a vida do ponto de vista da vida espiritual. É o primeiro passo para a gente poder encontrar o conforto nas dores da alma. Se sentir espírito. Eles ainda fazem uns paralelos muito interessantes, os benfeitores espirituais para Kardec. Aquele que olha uma cidade apenas do vale onde ela está, vê poucas coisas, vê casas feias, vê bairros imundos, mas subindo a um monte, a cidade desaparece. E nós conseguimos vislumbrar a imensidão da natureza. Basta a gente perceber a subida para cá, né? Quantas cidades e quantos lugares desapareceram. E as montanhas continuaram desenhando a sua grandiosidade, quase que nos imaginando ser possível tocar o céu. Então, quando nós passamos o nosso ponto de vista de humano encarnado, de homem, mulher, criança até, para a condição de espírito, as nossas dores se tornam menores. O tempo de provas na Terra se torna pequenino demais para ser causa de tantos destemperos e tanto desespero. O que não quer dizer que as dores não sejam reais. Que os momentos dolorosos não sejam de fato causadores de profundas amarguras. Mas que essas amarguras nos levem a refletir, a repensar, a olhar as dores do ponto de vista da vida espiritual, ela perde significado. Ah, mas o fulano foi embora, aquele filho traiçoeiro que fica só torcendo para eu morrer e tomar conta da herança. Mas e quantas outras pessoas são nossas amigas ou vivem em torno de nós? Quantos outros que não são filhos biológicos poderiam ser ajudados como filhos da alma e trazer uma recompensa vibratória, que já é uma coisa complicada agir pensando nisso. Nós não devemos agir pensando em recompensa, mas que sem dúvida nenhuma isso acarreta um resultado positivo acarreta. Outro fator importante que a codificação nos apresenta é percebermos a causa das nossas dores. A maioria de nós diz assim, ah não, olha só, que coisa triste, né? Esse negócio de diabetes deve ser karma. Ainda usa um termo que nem é espírita, né? Karma. Eu na outra encarnação, aí começa a fantasiar, né? Para explicar o mal feito de agora, a gente começa a fantasiar. Não, é karma. Eu na outra encarnação era senhor de engenho, malvado. Mandava moer a mão dos escravos, sujões na moenda lá. Agora eu estou diabético, tá nada. Vai vasculhar a gaveta, vai ver na bolsa se não tem balinha, chocolate, bombom. Está diabético até agora. Então as causas anteriores das nossas aflições, elas só aparecem como resposta quando depois de termos feito uma vistoria profunda e sincera, não encontrarmos causas no momento presente. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Causas anteriores e causas atuais das aflições. E na maior parte das vezes, as causas das nossas aflições não estão na existência anterior. Estão na existência atual. Puxa vida, mas só pode ser ter me casado com essa pessoa que me fez tão infeliz, só pode ser dívida do passado. Às vezes não. Às vezes é miopia no presente. Porque quando a gente só enxerga a casca e não se dá tempo para compreender e para conhecer o espírito, esse risco é muito grande. Mesmo no caso dos casamentos ou das uniões chamadas provacionais. Ah, eu estou passando, aguentando aquela prova para ver se eu não caso de novo, porque é um estrupício. Né? Vai, já está noivo, já está com a aliança na mão direita, gente. O objetivo da vida não é esse.
Não, eu quando ela tinha 20 anos e eu tinha também, achava que ela era minha alma gêmea. Agora eu descobri que é algema. A maioria das vezes é assim mesmo. Porque a gente olha a casca, não percebe o conteúdo. Comprar presente embrulhado dá nisso, não é? Agora está chegando a época do Natal, todo mundo já fazendo lista de presentes. Alguém vai comprar presente no embrulho? Ninguém é bobo de gastar dinheiro comprando um presente que já está embrulhado, né? Não sabe o que tem ali. Como é que para relacionamentos a gente compra presente embrulhado? Estava com uma embalagem bonita e eu comprei, olha só, era a menina mais bonita da turma. Então casei com ela. Agora... E aí a gente vê lá o Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade, ele faz uma abordagem interessante a respeito dessa ideia que nós temos de uniões sacrificiais, de uniões provacionais. Porque efetivamente, quando há necessidade, nem sempre há necessidade, às vezes é só miopia mesmo, os Espíritos proporcionam o que se chama o tal do véu do encantamento, não é? A fase do namoro é aquela coisa fantástica, ele abre a porta do carro para ela entrar, segura a cadeira no restaurante, ela aprende a cozinhar aquilo que ele gosta. Os tratamentos são sempre carinhosos, meu benzinho daqui, fofinha para lá, apelido de bichinho, né? Meu peixinho, minha coelhinha, tudo pequenininho. Aí casa. Depois que casa, cai o véu do encantamento, os bichinhos do tratamento crescem. Pois é, mas são causas atuais das nossas aflições. Não necessariamente são causas anteriores, não. O mais importante que nós aprendemos é que as causas das nossas aflições estão sempre em nós. Ah, mas é processo obsessivo. Em algum momento nós permitimos a sintonia com o obsessor. Ih, mas é uma doença no corpo genética. Eu recebi isso, a hemofilia, ou nasceu, é alguma coisa hereditária. Mas está em nós. Não está no nosso corpo, está no espírito que nós somos. Nas escolhas infelizes que nós fizemos. Mas estão em nós. Sejam as do passado, sejam as do presente. Estão em nós. E aí é lógico que a resignação diante da prova também é uma recomendação interessante. E aí, de novo, a necessidade do dicionário. Ser resignado não é ser acomodado. Às vezes, principalmente aqueles que fizeram o voto de casamento com a dor, né? Ah, me disseram que eu tenho que sofrer para evoluir. Então deixa eu ser bem sofrido. Aí o indivíduo vai no centro e encontra, e aí, como é que tá, meu irmão? Ele geme, em vez de responder, faz, eu estou assim como Deus quer. Vou levando. Não, gente, quem deixa a vida levar é pagodeiro de xerém, não é espírito. Tá? Então a resignação é o entendimento. Como dizem os Espíritos a Kardec, é o consentimento do coração. Assim como a obediência é o consentimento da razão. Para que nós, compreendendo as nossas dores, saibamos fazer melhor proveito dela. E é preciso sim ter muito cuidado, né? O nosso alerta aí, né? Culpa é diferente de responsabilidade. Como a gente gosta de curtir culpa, né? Ah, fui erro do passado, olha só como eu era criminoso, é por isso que os espíritos me perseguem. No passado eu fui um Dom Juan, agora eu não consigo arrumar uma namoradinha sequer. E aí fica roendo unha aos 14 anos, já está roendo unha que não vai arrumar namorada. Né? Então são questões que a gente começa a perceber as pessoas trocando. Nem a psicologia, que às vezes nem reconhece a existência do espírito, a continuidade da vida e tudo mais, trabalha mais a questão da culpa, ao contrário. Nossos irmãos terapeutas, num trabalho providencial em nosso favor, tratam sempre de nos livrar ou ajudar a gente a se livrar da culpa. Mas a doutrina espírita também não é uma doutrina do eu sou assim, vai ter que me engolir. É uma doutrina de responsabilidade. Errei, fiz o mal ao meu irmão. Não me adianta ficar me lamentando. Não adianta dar chicotada nas costas. Rezar 20 mil Pai Nosso Ave Maria não vai resolver. Às vezes, pela mágoa causada, pelo desastre que foi proporcionado, não dá nem para a gente tentar reparar o erro com aquela criatura que está brava com a gente. Mas nós podemos começar a mudar a partir dali. Nos responsabilizarmos, não errarmos mais. E ainda aí continuar a espalhar mais bem do que mal. Para podermos nos responsabilizar pelos nossos erros, corrigindo e não lamentando.
Quem para e lamenta os erros se sente culpado. Quem percebe o erro e trabalha para corrigir se assume responsável. Da mesma maneira, resignação é uma palavra que é muito diferente de acomodação.